Boa noite, amigos, internautas, seguidores do Jornal da Cidade, seguidores do Posto Hoje e Amanhã. Uma semana bastante interessante. Quero aqui desejar uma boa noite a todos que estão nos acompanhando. E a gente fica muito feliz, mais uma vez, de estarmos aqui nos estúdios da DNA Vídeo Produções, aqui no Jardim dos Estados, fazendo mais uma edição do Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Daqui a pouco nós teremos aqui o nosso grande amigo Rodrigo Costa, está na estrada, retornando de Machado. Todos já sabem que ele é o assessor de comunicação daquela cidade. Estava em Varginha hoje com o prefeito Gilbert, lá no encontro com o governador Romeu Zema. E já no segundo bloco ele estará conosco participando e dando suas opiniões com relação ao que vem acontecendo em Poços de Caldas. Boa noite, João, prazer imenso, mais uma semana. Estamos aqui, né? Falar um pouco de Poços. É isso aí. Boa noite, Albert. Boa noite a quem está nos assistindo. Também aproveito para desejar bom dia e boa tarde para quem nos assiste em horários alternativos. E como eu sempre digo, esse vídeo vai ficar postado de forma permanente no canal do Jornal da Cidade no Facebook e também ele vai estar disponível no YouTube, no canal do Jornal da Cidade. Quem quiser acessar o canal do Jornal da Cidade lá no YouTube, basta colocar lá no campo de busca Jornal da Cidade Digital. E hoje tem algumas boas notícias, né, Albert, para a gente destacar eu acho aqui, que essa semana, como a gente sempre faz, todas as semanas do programa, o primeiro bloco, né, João, a gente sempre deixa para as pautas positivas que acontecem na cidade. E eu acho que, iniciando uma pauta positiva, eu acho que foi ontem o empate da Caldense lá em Patos de Minas, né? Apesar que mais um empate com sabor de derrota, né, João? Esse não foi... Igual o América domingo aos 45, ontem foi aos 41, se não me engano, né? Esse não foi tão positivo, né? A Caldense estava ganhando, né, assim como estava acontecendo aqui com a América no domingo, e sofreu um empate, eu acho que por volta de 35 do segundo tempo. 39, mais ou menos. E aí a Caldense, depois disso, sofreu uma grande pressão, teve até um jogador expulso, mas, felizmente, conseguiu pelo menos manter o empate, né? Ainda bem, né, João? E a Caldense ainda deu tanta sorte que ela estava até então em 7º lugar na classificação, porque o Boa até então vencia o Guarani. Em Varginha. Aí o Boa sofreu o empate. E aí ele caiu para penúltimo lugar. Então a Caldense ganhou uma posição. Senão ela poderia, do Guarani, ela poderia terminar essa rodada aí mais atrás da competição. E agora a Caldense volta a jogar domingo aqui em Poços, né, 5 da tarde, contra o Patrocinense. Vamos torcer para que a Caldense possa fazer uma boa apresentação no próximo domingo e consiga os 3 pontos e com isso chegar a 5 pontos na tábua de classificação para fazer um campeonato, quem sabe, classificando nesse ano de 2019, que no ano passado brigou até a última rodada para não cair, né, João? E a Caldense anunciou hoje a contratação de mais um reforço para o ataque, né? Um jogador aí que é uma revelação do Santos, chama Lohan. Ele estava jogando ele passou pelo Caxias, lá do Rio Grande do Sul, pelo Guarani de Campinas e no próprio Santos. E o Santos agora emprestou o jogador para a disputa do Campeonato Mineiro. Bacana. A gente fica torcendo muito para a Caldense, para os comandados lá do Ito Roque, para o Serginho, que é meu amigo pessoal também, que é o diretor de futebol, o Zezito, que é o coordenador lá também. A gente fica torcendo muito ao Luizão Sebastião, e ao próprio Rovilson lá e a diretoria da Caldense, para que possa fazer um belo trabalho neste ano de 2019. Uma das coisas que a gente vem acompanhando, João, e nos anos anteriores, até eu fazia postagens dos níveis das represas em Poços de Caldas. Essa semana nós tivemos aí uma reportagem do Jornal da Cidade falando sobre o nível das represas. Esse ano, graças a Deus, nós não estamos tendo problema com relação à água, né, João? É isso aí, o DME faz esse monitoramento em 2 represas, né, o Bortolã e o Cipó. Toda segunda-feira ele publica no site o nível das represas. Segunda-feira, agora, 21, ele publicou, represa Bortolã, depois de 3 semanas com 100%, né, do volume útil. Essa semana caiu um pouquinho, está em 90%, ou seja, ainda assim ótimo, né? É um nível muito bom, né? E o Cipó aumentou um pouquinho, estava com 60 até na semana anterior e nessa semana já apareceu com 61. Está muito bom. Então é um nível bastante satisfatório, ou seja, dá para as represas entrarem depois no período de estiagem, né, que segundo o DME eles consideram a partir ali de maio realmente o período de estiagem, né, e fica até novembro, então dá para Poços de Caldas suportar esse período aí de poucas chuvas, né, que é o período mais seco do ano. A gente fica muito satisfeito porque anos anteriores nós tivemos aí algumas dificuldades em relação às chuvas e esse ano está completamente diferente, já no final do ano passado, início desse ano, trazendo aí boas notícias para a população, em virtude aí de anos anteriores tivemos aí dificuldades em relação às águas. Quero aqui mandar um grande abraço ao meu amigo Rafael Henrique, ao Thiago Mafra, ao Eduardo Ramos, a Cláudia Luciano Lourenço. Muito obrigado por estar nos assistindo. Se puderem compartilhar nos seus perfis,
para que mais pessoas possam nos assistir. A gente fica muito satisfeito e, como eu disse, daqui a pouquinho o Rodrigo estará conosco no segundo bloco, fazendo a participação aqui no Pautando, que é a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Uma notícia positiva também, João, que eu vi essa semana foi o retorno das aulas das creches, né? No dia 6 de fevereiro. E até depois eu quero fazer um comentário sobre isso. Hoje eu fiz uma postagem em relação ao que estão fazendo com a educação e postos de caldo, mas é uma boa notícia, né? As crianças retornarão já no dia 6 de fevereiro, no 6, né? No Centro de Educação Infantil, né? Essa notícia que eu vou pedir para o Bruno mostrar aqui para a gente aí. A Prefeitura ela teve uma reunião já nessa terça-feira, né, Albert, para discutir a questão da volta nas escolas municipais, né? Então, está aquele problema lá de atraso no repasse do Fundeb, né? Vários municípios aí sinalizando que vão voltar às aulas só depois de 11 de março, que é quando termina o Carnaval. Inclusive aqui em Andradas, por exemplo, hoje foi anunciado também que eles vão retornar depois, né? Não vão retornar agora, vão retornar depois porque eles estão também com dificuldade nessa questão de repasses, né? E a boa notícia foi que a educação infantil, pelo menos, né, que ali são as crianças ali de 4 a 5 anos, até 4 a 5 anos, eles vão voltar dia 6. A previsão inicial seria no dia 7 de fevereiro, então é uma boa notícia. Antecipou um dia, né? Antecipou um dia. Quero deixar aqui um grande abraço ao meu amigo Paulo Vitor, o repórter lá da Jornal da Mantiqueira, a Delma Maiocchi, a Adriana Rodrigues, ao meu grande amigo Rui Alves, ao Vicente, a Ângela. Um grande abraço, muito obrigado por estar nos dando a honra de estar nos assistindo. A gente fica muito feliz. O programa nosso, a cada semana, tem aumentado em muito as visualizações, a frequência das pessoas que têm assistido. Tive a grata surpresa essa semana do Rovilson Menezes, também, que é um grande amigo nosso, também nos parabenizando pelo programa. E a gente fica muito feliz, porque as pessoas nos encontram nas ruas e sabem que é um programa altamente independente e o que nós falamos aqui não tem atrelamento nenhum a lado A, lado B e lado C. Nós apenas pontuamos as coisas que acontecem na cidade, né, João? E com isso fazer com que as coisas possam ser ditas claramente para as pessoas que muitas das vezes não têm oportunidade de ler jornal, de acompanhar a televisão, de ver o que vem acontecendo no dia a dia da cidade. E as pessoas que nos procuram, que sempre estão aí nos dando a honra de estar nos assistindo, falam que ficam inteirados todas as quintas-feiras pelas 8 horas da noite com os programas que nós apresentamos aqui semanalmente. Nós tivemos aí mais uma agenda positiva essa semana, João. Eu queria que você pudesse falar para nós aí. Nós tivemos aí, foi o retorno das aulas. O que foi a outra mesmo? Eu quero só completar um detalhe, até aproveitando aqui um comentário que o Pedrinho Alencar fez, que o Pedrinho Minas Acontece. Boa noite, abraço, Pedrinho. Obrigado pela participação. Pedrinho, ele está dizendo o seguinte: essa indefinição não deixa os pais se planejarem. Ele está se referindo a essa indefinição sobre as escolas municipais. Está previsto para segunda-feira, agora 28, uma reunião entre o prefeito, o vice, a secretária de Educação e os novos diretores que foram eleitos no ano passado, né, que eles vão assumir agora os cargos, para definir de fato qual será a data de retorno. Eu acredito que vai voltar agora. Eu também acho que sim. Nós fizemos uma enquete também no Grupo Posto hoje amanhã, João, não sei se você acompanhou. Sim. Em 30 minutos, em 2 horas, nós tivemos 500 votos favoráveis ao retorno antes do Carnaval e apenas 56, 60 votos contrários a essa mudança. Eu acho que a voz do povo tem que ser ouvida e eu acho também que o Sérgio não vai tomar essa decisão de retornar após o Carnaval, porque vai atrapalhar muito as férias escolares dos alunos, dos professores. E hoje eu fiz uma postagem. Eu acho que não devemos utilizar a educação para a política. Eu acho que a educação tem que ser investida de uma maneira geral e ampla para que nós tenhamos aí pessoas capazes de administrar a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Se nós começarmos a usar a política de uma forma politiqueira, eu acho, a educação, de uma forma politiqueira, eu acho que vai ficar muito desagradável para a educação em Poços de Caldas, porque nós temos aí um calendário que já foi aprovado ano passado, para início já no ano de 2019, né, João? Também um detalhe interessante é que o motivo principal para esse adiamento do início das aulas seria o atraso no repasse do Fundeb. Sem dúvida. Mas ontem o governador Zema, através de uma nota oficial da Secretaria de Governo, anunciou que os repasses do Fundeb teriam sido pagos. Então, não se justifica, talvez, de forma alguma esse adiamento. Então, por isso que eu acredito, ou seja, é uma opinião minha, eu não tenho essa informação ainda, mas eu acho que o prefeito Sérgio vai voltar às aulas na data prevista inicialmente. Lembrando que a própria rede estadual de ensino,
também anunciou a volta às aulas nas Dia escolas 7. estaduais dia 7 de fevereiro. Né? Então... E respondendo ao Adriano Parabólica, Sabino Barbosa, muito obrigado aí pela participação, Adriano, é um telespectador nosso, um internauta que nos acompanha todas as quintas-feiras. Estamos respondendo, dia 28, reunião lá da Prefeitura, vamos aguardar aí as definições. Espero que o bom senso prevaleça e o atual prefeito possa retornar às aulas já nas datas corretas aí, para que não tenhamos aí uma dificuldade para os alunos e os professores. E principalmente para os pais, Sem né? dúvida. Às vezes o pai não tem, mais um mês é né, complicado, com quem né, deixar a criança, né? Complicado. Já chega o período de férias. A Operação João de Barro, João, o que você tem para nos falar aí? Operação João de Barro é uma operação que a Receita Federal está fazendo aqui em Poços desde o ano passado, e desde quando ela começou essa operação já aumentaram 60%. Puxa vida, hein? As arrecadações. Será que é só fazer um barulho de helicóptero da casa do caboclo e fica com medo? A Operação João de Barro, para quem não sabe, é uma fiscalização que a Receita Federal está fazendo aqui em Poços para aumentar a arrecadação de contribuição previdenciária. Ou seja, a pessoa faz a casa, né, faz uma obra ali qualquer e não faz o devido recolhimento da Previdência Social. E a Receita Federal está de olho nisso. O aumento médio, né, foi de 60% que eu disse, né, e em termos financeiros, 2 milhões por mês. Para o município? Não é para o município, para a União. Para o INSS de uma maneira geral. Para a União. Então a gente sabe que são operações que são feitas aí rotineiramente, né, João? A cada 2, 3 anos é feita essa operação e é só passar o helicóptero da casa lá, a pessoa fica com medo e vai lá e paga o INSS. Eu acho que não custa nada fazer as coisas corretas, né, gente? Eu acho que quando a gente cobra alguma coisa, principalmente do poder público, principalmente dos nossos políticos, nós temos que dar o exemplo dentro de casa. Porque se nós formos antecedentes com tudo que acontece de errado, nós fazermos errado também, nós não vamos poder cobrar o político, porque o político ele vem do meio do povo e depois ele está lá em Brasília, em Belo Horizonte, em Poços de Caldas, cidades, municípios, até que não, porque aqui nós temos aqui os políticos honestos impostos ao longo desses últimos anos que nós nunca tivemos envolvimento em nada aqui. Então nós sabemos que para você cobrar algo, você tem que dar um exemplo dentro de casa. E um detalhe interessante também é que essa fiscalização é aleatória, ou seja, não se escolheu ali um imóvel específico, né? O próprio sistema ali da Receita ele fez cruzamento de dados com cartórios, com a prefeitura, para apontar quais seriam esses imóveis. E eu queria destacar aqui também um assunto interessante, Robert, que a gente conversou no programa anterior, não sei se no anterior ou no outro ainda, é sobre a UPA. Olha aqui, ó, vou pedir para o Bruno destacar aqui, Bruno. Aí, Albert, lê para a gente. A pesquisa aponta que 85% das pessoas que utilizaram a UPA aprovam o atendimento. Isso é uma pesquisa que foi realizada pela UPA, né, no ano passado, com acho que 290 usuários ali da UPA, e o nível de satisfação de 12 perguntas, 10 ficaram acima de 85%. Que maravilha, né? É aquilo que eu te falei semana passada, João. A gente sabe que principalmente nas redes sociais, diminuiu muito a reclamação da saúde, mas por quê? Nós temos que ressaltar que nós tivemos no passado o prefeito Heloísio, que construiu 9 UBSs, e as UBSs funcionando corretamente, desafoga o serviço da UPA aqui no bairro Zé Carlos. Porque funcionando corretamente nos bairros, as pessoas não vêm para cá. E é o que acontece. Quando não funciona corretamente, eu tive essa informação essa semana, João, que daquele problema que houve no final do ano passado, lá para setembro, que houveram alguns problemas com relação a médicos, chegou a ter mais de 1.500 atendimentos na UPA dia. Hoje, gira-se em torno de 600 a 750, 800. Quer dizer, porque as UBSs nos bairros estão funcionando bem. E a gente tem que parabenizar o Heloísio com relação a isso, que ele implantou essas unidades básicas de saúde aqui na cidade e faz com que hoje a UPA tenha esse grau de atendimento bom, acima de 85% no seu levantamento feito aí pelas pessoas que trabalham na UPA, né, João? E um detalhe interessante, né, como o Albert falou, em dias de pico, né, ou seja, que o volume de pessoas é muito grande, chega a 1.000 pessoas. Sem dúvida. Hoje, por exemplo, eu recebi um material lá da Santa Casa, só a título de comparação, e uma informação interessante lá que a quantidade de atendimentos diários na Santa Casa aqui de Poços é de entre 180 a 200. Olha para você ver que diferença, olha, né? Só. Mas assim, a Santa Casa ela não faz atendimento. Ela é um prestador de serviço só para emergência. Apesar de que
ela presta atendimento para cerca de 90 cidades. Também é uma outra informação. Eu tinha falado no programa anterior 80, mas já está em 90. Você considerar que o sul de Minas tem 155, né? 185, Não, né? 155. 155, 155 praticamente 70% parte, dos cidades do sul de Minas. Então, e hoje passando também, João, ali no Cismarpa, lá no bairro São José, eu fiquei abismado de ver a quantidade de micro-ônibus, de vans paradas nas cidades vizinhas aqui. É um trabalho também muito bem feito pelo Cismarpa, consórcio intermunicipal do Alto do Rio Pardo, né? E várias cidades vêm aqui fazer, principalmente ali, o atendimento oftalmológico ali naquele consórcio. Então a gente tem que parabenizar também, é uma agenda positiva que acontece em Poços de Caldas há muitos anos e tem que ser ressaltado esse trabalho que é feito ali no bairro São José. E uma triste notícia que ao lado do Cismarpa, eu estava ali fazendo a entrega do meu refrigerante, João, a creche com as obras completamente parada, que iniciou lá no meio do ano passado, dizendo que ia inaugurar no final do ano que passou de 2018. Então são duas situações que a gente vê ali, o Cismarpa com diversos atendimentos e a creche parada em virtude de não ter receitas financeiras para continuar a obra. E o Cismarpa ele é muito importante para o município, porque ele faz aquelas parcerias para os multirões de catarata, sem por dúvida, exemplo, né, que são dúvida. feitas as cirurgias ali no Hospital da Zona Leste, né? Quero deixar aqui um grande abraço à minha amiga Tereza Xavier Gonçalves, uma parceira lá do Poços, hoje, amanhã. Qualquer postagem que tem lá, ela vai rapidinho, faz a busca imediata lá do que as pessoas necessitam, coloca o telefone. Muito obrigado, Tereza, a gente fica muito feliz. Quero deixar aqui um grande abraço ao meu amigo Rubens Caruso Júnior, está aí postando os 465 anos de São Paulo amanhã, completando aí, ele é um paulista nascido, mas um Poços Caldense de coração, conhece mais de Poços de Caldas que muita gente que é nascido, radicado e mora aqui há muitos e muitos anos. Ele está aqui apenas 20 anos, se não me engano, e eu quero deixar aqui um grande abraço ao Rubens e também um grande conhecedor da história Poços Caldense. Mais alguma notícia positiva? Eu quero completar essa questão da saúde ainda. Uma matéria interessante que a gente fez aqui. Poços está entre as cidades que mais investe per capita no país. Que bacana. Em termos de saúde. A média, né, no país, né, por habitante, é de R$ 403,37. Poços de Caldas investiu em 2017, que é o último ano de referência, R$ 612,83. Já foi um valor quase R$ 100 a mais do que em 2016. 2016 foi R$ 510,54. Que maravilha, né? Então a gente sabe que o investimento na saúde em Poços, ele não é de agora, né? É em torno de 31% do orçamento, é muito mais do que a lei permite, que é 15, né? Que o índice solicita, né? Que é 15. Que é o índice constitucional, né? O teto constitucional de 15. Então, assim, a saúde, se tem reclamação na saúde, geralmente é sempre por gestão, não por falta de dinheiro. Sem dúvida. Eu acho que é importante sabermos que a saúde de Poços de Caldas tem sido aí bem administrada já há muito tempo, igual eu coloquei semana passada a doutora Fátima Livorato, agora é o Flávio de Lima Silva, que também está fazendo um belo trabalho lá. A gente fica muito feliz, porque nós sabemos que é uma situação que as pessoas necessitam só ali na última hora que vai para a UPA, para a Santa Casa. Eu acho que é um momento muito dificultoso para a população. Eu acho que o poder público, principalmente na saúde e educação, né, João? São duas áreas que têm que ser investidas mesmo para que a população tenha aí um atendimento especial, né? Eu acho que você falou uma coisa muito interessante. Eu acho que a população parece que agora entendeu como é que é o funcionamento aí da rede municipal. Porque antigamente, você lembra, a Policlínica, nossa, fazia filas, lembra? A gente tem uma seção aqui no Jornal da Cidade que chama JC há 10 anos. Ou seja, a gente pega ali a notícia de 10 anos atrás e destaca. E naquela época tem várias ocorrências aqui. A pessoa chama a polícia militar, faz BO, porque chega às 8 da manhã, era atendida às 10 da noite, né? E era um problema muito grave. Por quê? Porque as pessoas não sabiam como é que era o funcionamento. Então ela ia diretamente para a policlínica, em vez de inicialmente no PSF. E agora... E na época tinha muito poucos também. Eram menos, né? Hoje praticamente a cidade toda está sendo atendida pelas UBS. Tudo canalizava ali antigamente na policlínica. E agora, o que eu fiquei sabendo também, estão terminando de fazer agora o sistema digital. Interligando todas as UBS com a UPA e com a Secretaria de Saúde. Eu acho que vai facilitar muito também. Iniciou-se lá atrás, em alguns governos, que eu não me recordo bem, mas parou por algum momento em determinadas situações, que eu não sei também porquê, mas parece que estão retornando agora e vai ajudar muito. Vai ter o cartãozinho já magnético e as pessoas vão ter tudo ali para evitar. Vai ter
relação das vacinas que tomam. Então, eu acho que é interessante isso para a população também, né, João? Você deve saber melhor do que eu que esse esboço aí de informatização da saúde começou na gestão do Paulo Tadeu, em 2001 e 2004, quando criou-se o Quali Saúde, você lembra? Quali Saúde, é verdade. Foi feito um cadastramento na cidade toda, né, dos usuários do SUS, né, na rede municipal. Inclusive, eu lembro que depois, quando assumiu a gestão seguinte, eles não deram continuidade, né? E perdeu-se, né, uma boa oportunidade. Então, esse Quali Saúde... É verdade. Eu ressalto sempre também que foi um excelente secretário de saúde, Varley de Andrade, na época, que assumiu a secretaria do Orlando Gracioso, lá da gestão do Paulo Tadeu, e implantou esse Quali Saúde, implantou a UPA. Não implantou, quem implantou foi o Navarro em 2008, mas toda a documentação foi em 2006. Eu acho que foi na gestão do Paulinho que a UPA começou a ser plantada, né? Mas toda a documentação partiu da época do Varley. Porque, inclusive, o Paulinho ele teria inaugurado a UPA sem estar pronta. Sem estar pronta, Mas é aquela vontade de inaugurar rapidinho, mas valeu a oportunidade. Ele também conseguiu a UPA para Poços de Caldas. Sim, Já está pequena, acredito eu, daqui a uns anos vai precisar de uma nova unidade em Poços de Caldas. Mas da forma que está sendo hoje, pelas informações que eu tive, das UBS funcionando conforme tem funcionado, eu tenho certeza que a própria UPA vai demorar aí um bom tempo para necessitar de uma nova unidade no nosso município. Mas você sabe, Albert, que se houvesse vontade política, você sabe que poderia ser construído uma ou duas UPAs facilmente. Você sabe como aqui em Poços? Não. Você pega o dinheiro que a Câmara devolve no final do ano, em vez de usar para pagar 13º de servidor público, usa-se para fazer... Sem dúvida. Ou seja, você especifica numa legislação, né? Só que... ninguém vai querer, não vai querer porque... É aquilo que eu sempre falo, né, João? Se não houver uma reforma constitucional para mudar, principalmente os aposentados, que em número de 850 na Prefeitura de Poços de Caldas, principalmente que é seletista, abocanha aí quase 8,5 milhões de reais de uma folha de 18 milhões, é difícil você ter dinheiro para fazer qualquer tipo de investimento pensando numa UPA, pensando num asfalto melhor, pensando numa melhor salários para os nossos professores. Infelizmente, se não houver uma modificação constitucional aí em relação a esse problema dos aposentados, não é problema. São leis adquiridas, mas precisam ser modificadas, porque a pessoa já aposenta no INSS, já recebe o valor integral lá de R$ 5.500, mais o salário da prefeitura, então é complicado. Então, e ela tem aposentadoria compulsória até os 75 anos. Eu acho que aposentou, tem que ser igual no regime estatutário. Aposentou, sai, dá espaço para os novos que estão chegando, porque da forma que está, os números que hoje foram apresentados pelo CAGED, João, mostram que Poços de Caldas, no ano de 2018, gerou menos emprego do que no ano de 2017. Então, déficit, né? Se não houver uma modificação em leis que estão garantindo certas situações de comodismo, não comodismo de uma forma geral, mas principalmente dos altos salários numa prefeitura municipal de Poços de Caldas. Se não houver uma modificação, infelizmente, pode ser o Sérgio, pode ser o João, pode ser a Maria, pode ser o Pedro, não vai dar conta de Poços de Caldas, porque, infelizmente, 8,5 milhões de reais vai para pagar esses aposentados que estão na ativa e recebem do NPS, né, João? Albert, lembrando, né, que o ano passado, 2018, a Câmara devolveu para o município em torno de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais. Ou seja, dá para fazer 2 UPAs, dá para fazer mais uma meia dúzia de escolas, né? Sem dúvida. As obras que estão paradas, dá para ter terminado. De escola né? De 6, né? 6, seis de menor porte, dá para fazer mais. Ainda mais ali na Zona Leste, que eles falam que é a região da cidade com maior demanda, né, de educação infantil. Então, mas eu acho que não há vontade política para isso. Com certeza. Eu acho que nós temos que trabalhar de uma forma bastante intensa para mostrar os problemas que acontecem na cidade. Muitas coisas boas também acontecem. Um trabalho permanente também da Secretaria de Serviços Públicos, lá do nosso amigo Thiago Biagione, apesar que o mato tem crescido muito em virtude das fortes chuvas que caíram sobre a cidade, né, João? Tem que dar um desconto. Tem que dar um desconto para ele, mas eu acredito que aí mais um mês, 40 dias, ele já vai estar com a equipe aí trabalhando nas unidades aí escolares, principalmente, que eu lembro que a Maria Cláudia, que nós perdemos aí tão precocemente, uma excelente secretária de Educação, foi frente à pasta na época do Heloísio, ela tinha essa grande preocupação antes do início das aulas, deixar tudo organizado, tudo pronto, e até tinha dificuldade na época lá de fazer a limpeza da escola. O que ela fazia? Ela ia lá, contratava a empresa, fazia lá a chamada pública e resolvia o problema. Eu acho que
muitos dos nossos administradores têm que partir dessa premissa, né, João? Se tem problema, tem que procurar resolver, igual a Maria Cláudia resolvia, igual eu procurava resolver, igual o Tiago resolve, e não deixar as coisas empurrando com a barriga, que em muitos lugares acontece, né, João? Inclusive a atual administração contratou, acho que no ano passado, não sei se foi ano passado ou 2017, uma empresa para fazer manutenções, né? Sim. 4 milhões de reais, mas eu não sei se o contrato ainda está em vigor, se esse valor já expirou, mas houve, né, essa iniciativa por parte da administração municipal em contratar, principalmente para dar uma resposta para aquelas críticas, né, de sucateamento de unidades e tudo mais. Então. Outra coisa também que eu vi positiva essa semana e foi colocado também na página do perfil do Facebook da Prefeitura, João, é o programa da promoção social em relação a não dê esmolas. Parece que agora, no início de fevereiro, eles vão fazer também um trabalho na João Pinheiro para conscientizar a população para não dar esmolas e encaminhar algum programa social da Prefeitura. Importante, né? A gente tem visto aí essa questão da esmola, não é uma novidade, a gente tem visto aí já algumas iniciativas da Prefeitura a respeito disso. E uma coisa que tem chamado a atenção é que as pessoas que pedem dinheiro nas ruas, elas estão sendo muito agressivas. Verdade. Né? Então a gente tem visto aí alguns relatos aí em redes sociais de pessoas que reclamaram da agressividade, foram puxadas, foram ofendidas verbalmente, então aí já passa a ser uma questão mais de guarda municipal, de polícia militar, né? Sem dúvida. Eu acho que é um trabalho interessante que já faz há muito tempo a Secretaria de Promoção Social. Nós sabemos das dificuldades, principalmente da promoção social, em recuperar esses andarilhos que estão aí nos pontos que nós já sabemos, que é ali na Matriz, no Balneário, Mauro Mourão ali nos Macacos, enfim, na Urca, diversos pontos da cidade, eles recolhem, chegam lá e no dia seguinte eles retornam. Então a gente sabe que é feito o trabalho, né, João? Nós sabemos que é feito, mas infelizmente precisa se fazer mais. E quanto mais fizer, menos problemas nós vamos ter na cidade, porque as abordagens que são feitas por essas pessoas, que muitas vezes são de fora de Poços de Caldas, traz constrangimentos para os munícipes da nossa cidade. Né? Tem algumas reclamações também que eu estou me lembrando agora aqui de cabeça, de pessoas que vêm de outras cidades vender caneta, saco de lixo, né, para supostas entidades. Né? E também lembro de reclamações aí em redes sociais de pessoas alegando que esses pedintes aí foram agressivos também. Foram agressivos. Pô, mas você não tem R$2 para comprar uma caneta, para ajudar a entidade e tal? Então, essa que é o tipo de abordagem que esse pessoal está fazendo. Sem dúvida. São 20h39, nós estamos aqui ao vivo nos estúdios da DNA Vídeo Produções e na técnica central o nosso amigo Bruno fazendo aqui todo o acompanhamento das câmeras, do programa que leva ao ar para vocês aí ao vivo todas as quintas-feiras, 20h e 15 e a gente fica muito satisfeito das pessoas que sempre nos dão a honra de estar assistindo. E sempre o João coloca, vai estar amanhã a partir das 8 da manhã no YouTube também, vai estar aí em outras plataformas digitais para que as pessoas possam ter a oportunidade de assistir os nossos programas. Eu vou chamar aqui um rápido intervalo, rapidinho, 2 minutos, para que a gente possa tomar uma aguinha e retornarmos aqui com o Pautando e com as colunas do Jornal da Cidade, que eu acho que tem muita coisa interessante para que a gente coloque aqui para vocês nesta quinta-feira, 24 de janeiro de 2019. O Rodrigo não chega, eu fui enrolando, não vai chegar. Acho que não vai dar tempo.
20 horas 45 minutos. Disse para vocês que seria rapidinho o nosso intervalo. Estamos aqui de volta agora, onde nós vamos ler as notinhas do Pautanda. Aí a versão online aqui nos estúdios da DNA. Vamos mostrar para vocês o que foram destaques ao longo da semana lá na coluna de bastidores do Pautanda. Vamos lá, João? Vamos lá, primeira notinha para 2020. O professor e diretor da Escola Estadual Davi Campista, Dinei Lennon de Paulo, postou em seu perfil no Facebook que em 2020 colocará seu nome à disposição do partido para as eleições municipais. Aspas agora. Se conseguir ser eleito, vocês podem falar de política do meu partido e dos projetos que devo apresentar. Até lá, sou diretor de escola. Falem do meu trabalho enquanto diretor, dos projetos da escola, do meu trabalho na escola. Disse, né? Atualmente, Dinei é filiado ao PT. O Dinei é um excelente comandante lá da Escola Estadual Davi Campista, é o diretor eleito já para 4 anos como diretor, né, João? Eu acho que faz um bom trabalho lá. E é um nome aí que, na eleição passada, a esposa dele foi candidata a vereadora, né, pelo partido PSOL, e agora ele filiou no PT. Eu acredito que ele tem aí uma boa oportunidade de ser candidato pelo partido. Muitas águas passarão debaixo da ponte, né, Dinei? Eu acho que tem muita coisa para ser conversado e ainda é cedo ainda para colocar ainda nomes à disposição. Quero deixar aqui um grande abraço ao meu amigo Maurício Stil, Postos em Ação, ao Rodrigo, que estão fazendo aí um belíssimo trabalho, trazendo em loco tudo que acontece em nossa cidade, no dia a dia, principalmente nos bairros que estão aí completamente abandonados, sendo mostrados diariamente pelo Maurício e pelo nosso amigo Rodrigo. Eu quero deixar aqui um grande abraço à minha Tereza, que ela está colocando. Sim, a promoção social tem trabalhado e faz abordagem, mas a maioria não aceita ajudar uma vez que tem horário a ser cumprido e prefere a liberdade. A secretaria sempre esbarrou nesse assunto. E não é novidade. Realmente você tem razão, Tereza. Foi o que nós falamos. É um trabalho permanente que é feito pela Secretaria de Promoção Social, só que infelizmente eles não querem a mudança. Mais notícias, João? Albert, eu queria completar aqui uma questão a respeito do Dinei. Esse final de semana ele foi alvo de um ataque de homofobia. Dinei? Eu vi lá no foi pichado, né, o muro externo ali do Davi Campista com uma frase ofensiva ao Dinei. Além de homofóbico, vandalismo, né? Sem dúvida. Então, eu acho que não se justifica. Não tem necessidade disso. Foi igual com a Jéssica, que ela veio no muro da casa dela, lá na Coab também. A jornalista também foi ofendida. E eu acho que a pessoa pode não gostar do Dinei, pode não concordar com a postura, principalmente política e ideológica dele, mas eu acho que não se justifica você cometer um ato de vandalismo desse aí, ainda mais numa escola estadual, né? Ou seja, eles agiram rápido, eles já tinham a tinta ali, pintou-se, né? Foi rápido a intervenção. Resolveu o problema, isso mesmo. Ô João, eu vou chamar um breve intervalo que o nosso amigo Rodrigo Costa acaba de chegar de Machado e vai participar conosco aqui. É um minutinho, só para que a gente possa fazer a composição da mesa aqui e ele participar conosco aqui. Vai bola! Valeu. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios da DNA Vídeo Produções, agora ao lado do nosso amigo Rodrigo, nosso companheiro de bancada. Estou brincando aqui com ele, camiseta nova, calça nova, né, Rodrigo? Seja bem-vindo, Rodrigo. 2 programas, você não está conosco. Né? O pessoal está sentindo sua falta aqui. Está um pouquinho corrida, mas a gente vai adaptando. O início é sempre... sempre assim mesmo, né? Reestruturação de uma assessoria lá na Prefeitura de Machado, então... Mas com o tempo a gente vai adaptando. Depois você vai falar aqui que os nossos telespectadores, que foi através do Pautando, o convite do Gilbert, lá o prefeito de Machado, né? E tive que vir porque minha mãe já estava mandando mensagem. Como assim você não vai mais no Pautando? De forma alguma.
Vamos lá nas notinhas, João? A próxima a notinha chama-se atrasos. Mudou a gestão e os atrasos nos repasses do Estado para os municípios continuam. Pelo menos essa é a reclamação dos prefeitos mineiros que se reuniram ontem, no caso segunda-feira, em Belo Horizonte, para tentar conseguir uma resposta sobre a questão. O prefeito Sérgio Azevedo esteve presente no encontro. E agora a sequência aqui da notinha chama Saudades do Pimentel. Os prefeitos tentaram entrar na cidade administrativa para uma reunião com o governador Romeu Zema, mas encontraram uma barreira da Polícia Militar. O presidente da Associação Mineira dos Municípios, Gilvan Lacerda, lamentou o fato, aspas, nem Pimentel, ex-governador, nos recebeu assim, não somos bandidos, fecha aspas. Os prefeitos vão protocolar um pedido para que Zema volte a repassar automaticamente o ICMS e o IPVA devido aos municípios. Né? O ICMS e o IPVA são as principais receitas do Estado, né, Rodrigo, que eles estão reclamando. E eu deixo para o Rodrigo fazer um comentário com relação a isso, que ele esteve agora há pouco com o prefeito lá de Machado, na cidade de Varginha. Parece que o prefeito de Pouso Alegre estava nervoso ouvindo nas redes sociais. O que aconteceu, Rodrigo? O que eu tenho observado, e também nesse episódio de Belo Horizonte, é uma dificuldade de relacionamento do governo atual com prefeitos, com jornalistas de uma forma geral. Eles estão entrando num atrito, né? Isso é um pouco que eu vejo isso com um pouco de preocupação, né? O governador Romeu Zema, o prefeito de Machado, Gilbert Ferri de Moraes, ele teve hoje com o Romeu Zema, junto com outros prefeitos, e o Zema se comprometeu a fazer no início de fevereiro o repasse referente aos valores desse ano, né? A forma como o governador recebeu a Associação Mineira de Municípios, os prefeitos da AMM, na semana passada com polícia, com muita truculência, isso assustou um pouco, né? Eu acho que prejudica esse relacionamento também. Hoje, por exemplo, o evento eles enviaram os convites para as prefeituras, o evento Encontro na OAB de Varginha, com o governador Romeu Zema, os prefeitos daquela região, mas não havia especificado que era apenas o prefeito que poderia participar. Então, vice-prefeitos que foram representar prefeitos ficaram de fora. Meu Deus! Secretários de governo ficaram de fora. Por quê? Porque permitiram apenas o acesso de prefeitos. Mas será que por conta do espaço físico? Não. Falha do cerimonial? Foi falha do cerimonial, porque no convite não havia a informação de que eram apenas prefeitos. E o prefeito de Poços de Caldas estava presente lá hoje? Não estava presente. E o de Pouso Alegre estava de fora da lista. Meu Deus. O Rafael Simões, e ele fez um Mas é que talvez seja o que você falou, né? Só prefeitos ali daquela micro-região, né? Mas o de Pouso Alegre estava apto a participar, pelo que a gente entendeu, porque ele faz parte de uma das associações daquela região. Sim, tá. No caso, não sei se é a Ambasp ou qual. Então, ele estaria apto a participar. Entendi. Talvez por esse motivo o Sérgio não estivesse presente, né? Entendi. Mas existe essa dificuldade de relacionamento do governo estadual com prefeitos, e a gente tem que levar em conta o seguinte, os deputados nem começaram ainda. Na hora que começar, está complicado. Vamos lá, João? Sequência, barrados no baile. A comitiva acabou recebida pelo secretário de governo, Custódio Matos. Inicialmente, Zema não recebeu os prefeitos, mas depois acabou recebendo 5 deles, e sinalizou que deve dar uma posição ainda hoje. Hoje, no caso, seria terça-feira. O que o governador Zema fez ontem, através de uma nota oficial, foi falar que o repasse do Fundeb seria regularizado. Hoje a notícia foi do ICMS, né? Foi? Não foi. Ainda não foi. É uma situação complicada. A reclamação dos prefeitos dessa região é de que é como se os prefeitos estivessem trabalhando para o governador colocar o salário dos servidores dele em dia. É como se ele estivesse utilizando os prefeitos como funcionários dele. Eu vi não sei se foi uma postagem ou algo parecido, ou ele pagava as prefeituras ou ele pagava os servidores. Que situação que chegamos, né, João? Que situação que chegamos. A dívida com Pouso Alegre é de 96 milhões, aproximadamente. Poços de Caldas é quase 100 já, quase, e 96 milhões. Mas se a gente pega Pouso Alegre hoje e Poços de Caldas, a realidade é bem completamente diferente. Apesar da dívida do governo do Estado, o prefeito Rafael Simões tem uma alta aprovação popular. E tem diferente daqui, e tem feito um trabalho muito, muito interessante em Pouso Alegre. E aí tem um detalhe também, né? O decreto de calamidade, a gente fala isso repetidamente, né, aqui no programa. 52 milhões, 51,1 são dos hospitais, então pode ser 88, na época 88, agora o Albert está falando aí que chegou-se a quase 100. Então, assim, são valores brutos, não são valores líquidos, né? Porque nessa parte aí tem o recurso da Santa Casa e do Santa Lúcia. Sem dúvida. E tem uma coisa interessante também no decreto,
que a prefeitura que está cobrando juros sobre atraso em repasses isso, de ICMS. Não existe isso. Relativos a 2017 e 2018. Então, eu não sei se vai ser pago isso. Agora, né? caminhando um pouco mais pelo sul de Minas, que nem eu estou ao lado do prefeito, a gente percebe a diferença de trato de algumas prefeituras em relação à prefeitura de Poços de Caldas. Existe uma dificuldade de gerenciamento e administração em Poços que mesmo em outras cidades, apesar das dificuldades, a gente não enxerga. Você está acompanhando bem, está rodando aí as cidades do interior, aí, você está vendo isso, né? Quero deixar aqui um grande abraço ao amigo Nilson Gouveia, que está nos assistindo também, e a gente fica muito satisfeito, Nilson, muito obrigado pela participação aí todas as quintas-feiras, no Poços hoje amanhã também, a gente fica muito feliz. Vamos lá, mais Se não notinhas? me engano, a cidade de Lavras está com muita dificuldade também, viu? Mas não são todas, né? Lavras também. Lavras não conseguiu pagar dezembro e 13º dos... Puxa vida. Hoje mesmo, a gente está falando aí do prefeito de Pouso Alegre, ele apresentou uma proposta para extinguir a Guarda Municipal. Lá em Pouso Alegre. Sob pretexto, né, de dificuldade de manutenção e também por ineficiência da Guarda. Né? São dois detalhes. E a última notinha aqui de terça aqui chama-se ousadia. A Caldense não venceu o América Mineiro, mas pelo menos foi notícia nos principais noticiários do país. Uma jogada protagonizada pelo goleiro Omar chamou a atenção. Em cruzamento do América na área, ele matou a bola no peito para tirar do adversário e em seguida segurou com as mãos. Eu vi uma reportagem na Sport TV, na ESPN. Foi um ato meio impensado do goleiro ali, né? Ele sabia que estava ao vivo para o Brasil inteiro. E se o centroavante antecipa e faz o gol? Ia ficar muito ruim para ele, né, Omar? Acho que o goleiro tem que fazer sua posição. Continuando ainda no pautando de quarta-feira, ainda sobre o Estádio Municipal, Caldense e futebol, clima quente. O clima foi quente na manhã de domingo no Ronaldão, tanto pela temperatura quanto pelos ânimos mais exaltados de alguns torcedores, que, de acordo com repórteres que estavam presentes, chegaram a hostilizar o prefeito Sérgio Azevedo. Alguns mais irritados chegaram a conversar mais asperadamente com o prefeito. Ainda que exista algum tipo de insatisfação, é preciso respeito para não se perder a razão. É uma coisa que não deve se fazer. Eu acho que é um negócio desagradável. Rodrigo, eu tive a oportunidade de 2001 a 2004 de ir em vários jogos com o Paulo Tadeu, naqueles 4 anos. Não me lembro em momento algum de ter sido hostilizado junto com o Paulo na época. Com o Heloísa eu não tive a oportunidade de ir, ele foi 2 vezes, mas acabou indo com o seu filho. E também acho que não foi hostilizado. Não me lembro disso aqui em Poços de Caldas. Mas não é correto que aconteça isso, né? Eu achei... O Sérgio, hoje, pelo menos, nós estivemos aqui na passagem de comando, né? Inclusive, isso eu falo em primeira mão para vocês. Os comentários era de que Coronel Frederico é um potencial candidato a prefeito na próxima eleição municipal. Bacana, que joia. O comentário nos bastidores era justamente esse. Bacana. Eu achei o Sérgio muito abatido. Eu achei o prefeito Sérgio extremamente abatido hoje. 2 anos de governo já, né, Rodrigo? Né, João? As coisas não acontecem da forma que ele imaginava. Não é tão simples, falta de recursos. Dizia-se que quando um bom administrador estava à frente, o dinheiro apareceria. E não foi bem por aí, né? Então a gente sabe das dificuldades. E vamos aguardar aí para ver o... E sentia falta de alguns secretários também. Infelizmente, do meio para frente vai começando a abandonar o prefeito. Ana Alice acompanhava ele e o Thiago Cavelanha também estava presente na cerimônia. Muito pouco, né? Foram os únicos secretários... E o de Defesa Social estava presente? Não estava presente. Aqui ele está em férias, né? Acho que ele está em férias. Mas numa situação dessa ele tinha que estar presente. O de governo também não vi. Tinha que estar presente. O de governo, será que acordou cedo para ir? Tem isso também, né? O pessoal fala que... E o prefeito também enfrenta um problema que outros também já enfrentaram, que é o fogo amigo, né? Dentro da administração. Principalmente né? a rede, né? Vamos na sequência? Vamos lá. Volta às aulas. Volta às aulas 1. A Prefeitura ganhou mais alguns dias para decidir quando as escolas da rede municipal de ensino irão retomar as aulas nesse ano. Por conta no atraso no repasse de recursos do Fundeb e do transporte escolar, muitos municípios querem voltar às aulas só no dia 11 de março, após o Carnaval. A gente falou sobre isso, né, hoje? No começo do programa. Volta às aulas 2. Apesar da Prefeitura estar condicionando a decisão à posse dos novos diretores das escolas municipais, fala-se que, na verdade, a expectativa é que, nesse meio tempo, o governo do Estado, pelo menos, regularize alguns repasses. Foi mais ou menos o que aconteceu, né? O Fundeb, aí, ele anunciou, apesar do Rodrigo ter dito aí que não houve o pagamento ainda, e hoje, né, teve uma outra notícia que seria o repasse regular do ICMS e do IPVA. Então, o Sérgio, né, ele conta com isso, principalmente, como a gente tem falado aqui, 52 milhões daqueles 88
devidos inicialmente são dos hospitais, né? A Então gente- ele não vai contar com o valor bruto, né? A gente sabia que isso não ia acontecer. Ah, né? sim, né? A gente falou isso quem Aqui no olhar os- programa, só aqui pegar no os programas programa, anteriores. a gente avisou que Não isso ia acontecer não ia isso. É 2 anos no mínimo para regularizar as situações. E vou ser sincero com você, João e Rodrigo. Se o governo federal não intervir de uma maneira positiva com os estados, principalmente Minas Gerais, Rio Grande do Sul e outros estados da federação, nós vamos ter Não, problemas é só sociais São sérios. Paulo e Espírito Santo que estão Está ok. Ok, né? Porque o restante está passando Todo dificuldade. mundo com dificuldade. A gente teve, na época, problemas com a economia. Hoje a economia vai bem, a inflação. Hoje a inflação está estabilizada. Qual é o problema daqui para frente? É dívida pública. Pública. Verdade. O problema é a Se o dívida governo pública. federal não intervir aí de uma maneira positiva, vai ter muita dificuldade daqui para frente. E vai ser muito difícil o Bolsonaro querer fazer uma intervenção Difícil. federal, porque ele não vai conseguir aprovar mais nada daí Não. para frente. Fazer no Brasil inteiro, né? Aí tem que fazer o Brasil inteiro. Vamos lá, Ju? Complicado. A próxima notinha. Apesar da prefeitura estar condicionando a decisão... não, essa que eu acabei de ler. Essa aqui é interessante. Ó. Enquanto a data não é decidida, há ainda algumas questões burocráticas para se resolver quanto à merenda escolar. O pregão para fornecimento de filé de frango, de peito de frango para manutenção da merenda foi adiada devido a questionamentos de licitantes. Então, vai se demorar mais um pouco ainda Para poder para comprar o resolver filé essa de frango. questão. E a última notinha aqui da edição de quarta-feira é sob pressão. A pressão dos prefeitos devido ao atraso nesses repasses estaduais, que começou na gestão passada e segue com o governador Romeu Zema, segundo consta, está se tornando próximo do insuportável. Com menos de um mês da nova gestão, os prefeitos têm feito muita pressão para conseguir os repasses atrasados de ICMS e Fundeb, principalmente. É o que a gente tem dito aqui desde o começo do programa, né? Esses atrasos aí estão servindo como motivo, né, de muitos municípios quererem começar as aulas só depois do carnaval. Notinhas de quinta? Vamos lá. Essa coluna de quinta-feira que a gente está Ela foi repercutindo... especialmente dedicada ao nosso nobre amigo Antônio Carlos Pereira. É uma notinha que a gente está repercutindo aqui. É uma entrevista que o Antônio Carlos Pereira deu ontem na Master Web Rádio, no programa Boca Boa do Silas Lafayette. E do China, hein? Não E esquece. do China, né? Que fica lá na parte técnica. Então eu vou ler aqui, eu acho que vai ser interessante para a gente repercutir alguns pontos aqui. O vereador Antônio Carlos Pereira esteve ontem à tarde participando de entrevista no programa Boca Boa, na Master Web Rádio. Na entrevista concedida a Silas Lafayette, Pereira falou de vários assuntos ligados à política local. O vereador demonstrou certo desconforto ao comentar sobre a eleição da nova mesa diretora da Câmara. Ele disse que todo o processo para eleger os novos integrantes foi mal conduzido por todas as partes, resultando na eleição de uma mesa diretora que não está em total sintonia com o Executivo. Vamos começar por essa? Eu acho que o Rodrigo pode aí dar o seu pitaco. Ele quis dizer o seguinte: foi mal conduzido por todas as partes. Prefeitura, que bem, apesar dos poderes serem harmônicos e independentes, a Prefeitura tem ingerência ali na Câmara, porque ela tem a maioria dos vereadores ao lado dela, né? E ele disse que a Prefeitura não soube conduzir, os próprios vereadores não souberam conduzir. Foi uma das conduções mais atabalhoadas que eu já vi Nos numa últimos eleição tempos, né? de Câmara Municipal em Poços de Caldas. Foi aquela coisa que deu tudo errado. Deu tudo errado e o professor E isso era previsível, né? E eles com 10 vereadores do lado deles, né? Imagine se a oposição tivesse mais 2. Eles teriam perdido a mesa. Tinha perdido a mesa. Teria perdido a mesa. Perdeu. A Cissa conseguiu ser a primeira secretária? Pra você ver. E o Fogo Amigo, o Bonafé, que não deixa de ser um intruso ali também. E fez também umas lives lá com relação à Câmara. Para 15 votantes, aquilo lá não tinha necessidade de ter feito. Aquilo ali acabou queimando ele. E a gente vai repercutir isso Sem aqui, dúvida. viu? O Renato Souza, João, quero deixar aqui um grande abraço para ele. Os abraços e consideração são apenas para pessoas ligadas à posição do atual de gestão? De forma alguma, Renato. Aqui a gente já mandou abraço para o Thiago Biagione agora há pouco, já mandamos abraço aqui para o Flávio de Lima e Silva, que tem feito um belo trabalho na Secretaria de Saúde. Eu deixei aqui abraço ao Thiago Cavelanha. Enfim, a todas as pessoas que compõem o universo político de Poços de Caldas. A gente não tem objetivo de falar bem de A e denegrir o B. Se o B estiver ruim, nós vamos falar mal dele. Mas se o A estiver bem, nós vamos falar bem. Então é assim, tudo parte da premissa daquilo que estão fazendo de positivo para a cidade. E também tem um detalhe, né? A gente manda um abraço aqui para quem a gente percebe que está assistindo ao vivo. Ao vivo aqui conosco, é verdade. Quem comenta, inclusive um abraço aí para o Renato. Renato, muito obrigado. A Tereza está falando aqui que o Sansão está de férias até 31 de janeiro, mas tem atendido pelo Zap, ao qual ela agradece.
o Lucas respondendo para o Lucas, a coluna dele já é fera, imagina ao vivo. Ah, não, é que o Lucas fez um outro comentário, ele pediu para convidar o Felipe Vieira. O Filipão. O Filipão. O Filipão à noite ele tem a lanchonete dele lá, o Dona Dulce, né? E o Felipe tem uma coluna no Jornal da Cidade, chama Fala Filipão. Fala Filipão. Que é impagável. É uma síntese ali dos comentários que ele faz no Facebook, né? Sempre ali com humor peculiar, né? Do Felipe, quem conhece coloca sabe, um pouquinho né? de pimenta, um pouquinho de... O Lucas Oliveira, ele era presidente do BPS, não é isso? Aqui de Poços de Caldas. Eu acho que o Lucas foi candidato, né? Ele estava como presidente. Obrigado, Lucas, pela participação, fiquei muito feliz, ao Renato e a Tereza, mais uma vez, aí participando ativamente do nosso Aliás, o Lucas programa. podia responder pra gente como é que está a situação do PPS, né? É verdade, se for ele, né? Se for realmente ele. Porque estava um embrólio aí envolvendo um grupinho que tentou se apossar do PPS. O próprio Thiago Biaggioni chegou aí em Belo Horizonte, né? Para tentar, né? Chegou, ele parece que tentou, filiou. Foi oficial ou não? Não sabemos ainda. Não sei se foi oficial. Vamos lá, João? Mais notinha? A próxima notinha. Também deu a entender, o Antônio Carlos, né, voltando a falar dele, também deu a entender que não aprovou o fato de ser alijado das discussões em torno das chapas após a proposta de recondução ao cargo ter sido barrada por colegas, citando especificamente uma reunião entre vereadores que ele e alguns outros colegas não foram chamados. Foi uma reunião ali que, segundo consta, aconteceu no anexo da Câmara, na própria Rua Junqueiras. O Pereira ele ficou assim um pouco chateado, ele não foi chamado, Cissa, Paulo Tadeu, Paulo Eustáquio, Joaquim, não sei se algum outro também não foi chamado. Então ele achou meio esquisito, eu não sei se o Bonafé também foi chamado. Ficou muito chato, né, João? Acho que certas coisas que fizeram ali, o cara foi presidente 2 anos, tudo que o Executivo encaminhou, Rodrigo, para o Legislativo, tudo foi encaminhado das comissões, foi colocado à discussão, e aí no último detalhe, deixar um vereador com 28 anos de mandato a terminar agora o ano que vem, com 7 mandatos consecutivos aí, fora das discussões, foi um negócio desagradável. E outra coisa que eu falo também, se já ia decretar o estado de calamidade financeira, já tinha isso na cabeça, para que entrou na justiça solicitando uma medida liminar para fazer a reunião? Foi um mandado de segurança. Um mandado de segurança. E chamar o vereador de omisso por não convocar. Foi um negócio desagradável também. O Antônio Carlos, somos opositores, adversários políticos, mas o respeito sempre foi recíproco. E da forma que fizeram com ele aí no final da sua gestão, ele não merecia tal qual essas coisas foram colocadas. Espero que ontem foi colocado também no programa, né, João? Eu até acho que você vai colocar aí na notinha. Acho que sim. Foi perguntado a respeito dele ser o líder, né? É a próxima notinha. A leitura. É só lembrando que o Antônio Carlos, na ocasião, ele não é que ele não quis marcar, ele obedeceu, né, o regimento interno da própria Câmara, né? Tem prazos, né? Então você não pode se marcar aleatoriamente. A próxima notinha sobre um eventual convite para ser o líder do Executivo nessa legislatura, mesmo tendo sido chamado de omisso no mandado de segurança impetrado pela Prefeitura contra a Câmara no episódio da sessão extraordinária, para votar a abertura de créditos suplementares, Pereira foi vago e disse que não era possível prever o que aconteceria. Ele ficou visivelmente desconfortável. Muito. Quando o Silas perguntou fez para essa ele pergunta. Ele tentou refugar, tal, mas no final ele acabou ele agiu como político, vamos dizer assim, né? Ele saiu pela tangente. E a próxima notinha. O vereador sinalizou também que não aprova a postura de alguns integrantes do Executivo, que teriam uma postura de arrogância. Para ele, o cargo é passageiro e que, por isso, deve se tratar a todos de forma igualitária. Questionado se havia chegado a hora do prefeito Sérgio Azevedo promover uma reforma no secretariado, Pereira foi enfático. Passou da hora. E foi enfático mesmo, você não teve oportunidade de assistir. Ele falou, passou da hora de mudar o secretário. Eu assisti depois. Assistiu depois, Assisti depois. Ele ficou desconfortável, né? Com o secretariado do Sérgio é muito fraco, né? Essa é a questão. É muito fraco. A Secretaria de Turismo é muito fraca. Secretaria de Cultura, a gente nem sabe se foi exonerado ou não, se pediu exoneração ou não, se está indo trabalhar ou não. Voltaram atrás, parece. Voltaram atrás. A cada sexta-feira, parece ser a sexta-feira muito louca do prefeito Sérgio, que cada sexta-feira surge uma coisa nova, surge uma coisa nova. Agora vai, agora a rede sai, agora a rede... A rede fica, agora a rede foi. Então... Eu acho que o Sérgio vai deitar na rede. Mas está em tempo, né, do um partido prefeito, sem força, hein? Imagina se fosse um partido que tivesse força. Rodrigo, lê o comentário do Lucas. Ele o Lucas disse que foi candidato sim, que há uma reunião mensal com os filiados do PPS, que está encaminhando tudo bem, que tem
Tentaram mesmo dar uma dar carteirada. uma carteirada em BH, mas sem sucesso. Nossa, teve até foto, lembra? Teve foto. É. Teve painel, né? Por isso que eu tô lembrando. Agora, teve o painel do painel. PPS. Obrigado, atrás. Lucas, pela atenção conosco aqui, de nos responder. A gente fica muito feliz. Eu quero mandar um abraço pro Thiago Biagioni, já aproveitando, sei que Bom, vocês já bacana. mandaram, que resolveu um problema do lado de casa na sexta-feira. Que bom. No sábado à noite. né? Uma construção do lado de casa, 10 horas da noite de sábado. Mas esse problema que você está enfrentando, Rodrigo, não te cortando, já te cortando, né? Os moradores do Elvira Dias enfrentaram quase que um ano inteiro lá com relação a esses prédios, Rodrigo. Muito complicado, né? Muito. Barulho, né? Não, fazer uma construção, fazer um barulho. Sábado, 10 da Sábado, noite, 10 da noite. é muito sacanagem. E a né? previsão para encerrar às 2 da manhã. Muito Não, espera aí. sacanagem, né? É demais. Nada a ver, né? Vamos lá? Próxima notinha. Ó. Sobre uma eventual candidatura a prefeito, Pereira indicou que é algo que não o empolga tanto e que sua grande chance de disputar o cargo foi em 1996, quando foi preterido pelo seu grupo político em favor de Geraldo Tadeu. Inclusive essa pergunta foi eu que fiz, João. No Você que programa fez, né? ontem ao vivo, o Silas Lafayette, o China, que estavam lá fazendo o programa, como todos os dias às 17 horas, e eu perguntei para ele se já não passou da hora dele ser o candidato a prefeito. Ele não mostrou muito interessado, não. Ele disse que a oportunidade foi lá em 96 mesmo, igual você colocou na notinha do Geraldo Tadeu, e eu acredito que o Antônio Carlos possa aí estar concorrendo a mais um mandato, acredito, ou até mesmo despedindo da política local. Despedindo assim, não vamos dizer que saia completamente. Eu entendo a posição dele. Despedindo de cargos eletivos. Cargos né? eletivos. Mas eu vou ser bastante sincero com você. O Antônio Carlos Pereira, o Paulo Tadeu fazem muita diferença na Câmara Municipal. Se nós não tivéssemos os dois ali nessa legislatura, juntamente com a Cissa, infelizmente nós teríamos muitas dificuldades, porque as pessoas que vieram nesse processo de renovação, Rodrigo, alguns deixaram muito a desejar também, né? Na política dizem que a gente não pode furar fila e nem deixar passar, porque se passar não volta. Não Talvez volta seja mais. o caso do Antônio Carlos. Só completando essa notinha aqui do Antônio Carlos, ele disse também que ele achava que em 1996 seria a grande chance dele, porque ele era o presidente da Câmara. Sim. Então ele estava em grande evidência Verdade. política, né? Então ele considerava isso. É. Que ele era o nome forte ali do PFL na época, né? certeza. Sucessor, ele, no caso, seria do Luiz Antônio Batista. Verdade. E aí o pessoal acabou escolhendo o Geraldo Tadeu, que na ocasião era filiado ao PSDB. E ganhou por 34 votos só numa eleição. 34 polêmicos votos, né? Cabrosa. Teve gente ali que contava voto e hoje até participou no governo do Heloísio, e eu sempre falo isso, que eu fiquei, vai me dizer que certas coisas, que de voto que era Geraldo Paulo Tadeu, computava para Geraldo Tadeu. Então teve muitas coisas ali, muito estranhas em 96. Era muito geral, Será daqui a que pouco quem eu estou pensando? É ele mesmo, né? É ele mesmo. Tá certo. fora do ar eu quero saber. Vamos falar fora do... E a última notinha aqui da edição, para a gente encerrar o programa, o Antônio Carlos também descartou uma candidatura a prefeito, tendo o colega Paulo Tadeu como vice, conforme sugestão feita pelo Valdir Miguel, presidente do PTB. Segundo o Antônio Carlos, a recusa é apenas por divergência ideológica, pois ele tem uma relação muito boa com o Paulo Tadeu. Ele disse ali na entrevista que ele tem divergência ideológica. O Paulo Tadeu, de anos, né, são adversários políticos, ele é um político de direita, o Paulo Tadeu é um político de esquerda. Então, assim, ele falou o seguinte: como é que o meu grupo vai encarar o fato de eu ter como vice um candidato de esquerda, e como é que o grupo do Paulo Tadeu vai encarar tendo um candidato de Mas você direita? sabe que às vezes é numa chapa improvável dessa que acaba ganhando. Acaba ganhando, é verdade. Vai saber, né? É política, né? Acontece o cada mais coisa. improvável é quem leva. Não são dois técnicos, propriamente dito, apesar de que o Paulo Tadeu é muito articulado, ele é muito estudioso, inclusive o Pereira elogiou ele muito. Você imagina uma reunião... Mas são políticos na essência. Você imagina né? uma reunião de gabinete de Pereira prefeito com Paulo Tadeu vice. Nossa, mãe de Deus. Gritaria. Não, mas são pessoas conscientes. Até eu citei aquele dia aqui, acho que você não estava, Rodrigo, João, existe uma grande possibilidade no ano que vem de ter o Geraldo Tadeu, o Paulo Tadeu, o Heloísio do Carmo Lourenço e o Paulinho Corominas candidatos a vereador no pleito do ano que vem. Eu acho que seria interessante para o próximo prefeito, que são 4 ex-prefeitos, que se realmente concretizar isso, vai ajudar muito, principalmente aí na administração da cidade, né, Rodrigo? Uma chapa do Pereira com o Paulo Tadeu é uma chapa de um segura, o outro bate. É verdade. Alguns comentários, o Thiago Mar fez aí, Rodrigo, dá uma olhada. É que o nível da Câmara Municipal está a cada legislatura mais baixo. Em outro momento, a Tereza diz, em entrevista, o Pereira afirmou que encerrará a carreira.
O Rafael Henrique parabeniza a gente pelo programa, me deu as boas-vindas de volta. E o Caruso falou, cheguei atrasado, mas estou aqui. Mandamos um abraço para você já, viu, Caruso? Depois você assiste desde o começo aí, você parabenizando a cidade de São Paulo, sua cidade natal, pelos 465 anos. Verdade, amanhã é aniversário de São Paulo e final da Copinha, né? E vai lotar a cidade. É São Paulo e quem na final? Não, São Paulo e Vasco. São Paulo e Vasco. São Paulo. E o Vasco do meu amigo Heloísa, né? Rodrigo, como é que tá o trabalho lá em Machado? Tá indo bem? Tá bem, Tá bem? tá indo bem. Eu costumo dizer que eu gosto de trabalhar em prefeituras em governos que eu acredito que façam a coisa certa e o prefeito Gilberto Machado faz um trabalho muito competente. A arrecadação do município cresceu nos últimos anos. Que bacana. Nos últimos 3 É anos. a reeleição dele? Na verdade, ele assumiu o falecimento do Com a prefeito morte do anterior. ex-prefeito e foi 2 vezes. Ele assumiu e já Igual está... com a morte do Covas, o Alckmin assumiu cada vez, mais ou menos nessa A linha. diferença é que o Gilbert ele assume como prefeito e candidato, porque foi no mês de junho. Entendi. Então, Então ele pode disputar a reeleição? Não existe ainda uma questão. Eu acho que pode sim. Eu acho que porque pode, sim. ele não foi efetivo de janeiro a junho. Eu acho que pode sim. Pegou o Alckmin com o Covas aquela vez. né? Né? Não, e fazendo um paralelo com Poços de Caldas, a gente analisa também por informações da própria prefeitura que a arrecadação tem aumentado cada vez mais também. O problema é que a despesa Tem aumentado não tá sendo contida, junto, né? Ele conseguiu, professor de matemática, né, de escola pública, então Gilbert? a pessoa da rede estadual, então uma pessoa com uma outra cabeça conseguiu colocar as finanças em ordem, a folha de pagamento está em dia, 13º em dia, não existe nenhum decreto de calamidade, nenhum decreto de emergência. E é rapaz novo, quantos anos? Novo, chegando na casa dos 40 ainda. 40 anos. Isso. Ô Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta então, já que você estava falando dessa tua experiência ainda que curta aí por cidades da região, qual que é a impressão que prefeitos da região têm de Poços de Caldas? Ninguém, na verdade, não se entende o que está acontecendo com Poços de Caldas. É essa a verdade. Os prefeitos eles não compreendem o que está acontecendo. A visão é de que é uma cidade hoje, para quem é do sul de Minas, porque é muito curioso porque a gente fica no cantinho, então às vezes as pessoas, é como se não fizesse parte do sul de Minas, né? Mas existem os comentários entre os prefeitos, poxa, mas o que está acontecendo com Poços de Caldas? Porque as notícias que chegam de Poços não são boas. Né? Preocupantes. Né? Então a gente compara mesmo com Pouso Alegre, ou com Varginha, ou com outras cidades menores, que não têm uma receita tão grande, que não estão nessas condições em que nós estamos. Complicado. Né? A gente fala-se muito já da sucessão municipal, hoje mesmo o nome do Coronel Frederico era um nome muito comentado como possível candidato a prefeito, até mesmo pelo PTB falam. Então, assim, é bom, pelo menos tem 2 candidatos bons do PTB, né? Então, o comentário é uma estranheza. As pessoas não estão entendendo o que aconteceu com o Poços. E o Coronel Frederico tem o capital político de ter conseguido um helicóptero para Poços. Tirou de Poços. E já ajudou muito já nas operações aqui na região. Sim, né? Deixar um grande abraço a Renata Oliveira, que está, minha namorada, que está assistindo também. Agradecer ao Lucas mais uma vez. Paulinho Geraldo, só para o Legislativo, última cartada. Também concordo, né, Rodrigo? Acho que é a última cartada de ambos, né? Em termos de eleições. Posso dar um palpite? Até 2. Não agora, mas mais para frente, dependendo da próxima administração, o Paulinho é um cara que ainda consegue tentar prefeito de novo. Quem sabe, né? Eu acho que... Ele tem o carisma, né? O carisma dele é bom, né? Mas eu acho que eu estou um pouco com o Lucas agora, no momento. Eu acho que ele vai acabar sendo aí o próximo vereador. Ele vai ser o com vereador mais 3, 4 mandatos provavelmente o mais votado. Ah, com certeza. Provavelmente o mais votado. Uma votação muito Eu acho que boa. o Paulinho ele tem que refazer a base dele. Que partido que ele está hoje? Ele está desfiliado. Desfiliou do PSB? Ele desfiliou do PSB. Ele está fora do PSB. E o Gerardinho está onde? Está no PSD do Kassab. PSD do Kassab. Ele Tá saiu no do PSB? Eu acho que ele nem chegou a filiar no PSB. Não filiou. Ele afirmou agora recentemente que estava no PSD. PSD? PSD. Bom, então ele não saiu. Não saiu, então. Então acho que ele não chegou a sair. E como é que ele ia disputar a eleição? Aí me Que pergunte. rolo, hein? Ele chegou a dizer, eu li... Era o PSB que ele ia disputar, né? que ele no atual- PSB, mas que atualmente ele está no PSD, que era o partido anterior dele. deve ter retornado O B depois. de dado, ele saiu do B de bola para o B de O dado. diretório, na verdade, do PSB foi desfeito, né? O Paulinho entregou o partido. Devolveu Então, agora não sei se nessa mudança de o que aconteceu, se ele voltou para o PSD. Mas o Geraldo já não tem mais aquela ligação diária com o Poços. Mudou né? completamente. Então, 21 horas e 16 minutos. Estamos chegando quase ao final
do nosso O programa. Lucas Oliveira comenta assim, geral do PSB. PSB. Lucas, não existe mais diretório municipal do PSB, então eu acredito que ele já tenha Tenha caído mudado, fora. né? Agora, outra coisa que eu ia comentar com vocês, só para encerrar, os comentários entre os prefeitos é de que o Zema caiu no colo dele a eleição Claro. por um erro grande de PT e PSB. Sim, PSDB. E que quem deveria estar no cargo hoje de governador era Rodrigo Pacheco. Diz que os prefeitos estavam trabalhando já há muito tempo pelo Para o nome Rodrigo. do O Rodrigo Pacheco. afinou, né? Afinou na época, né? E deixou e foi apoiar o Antônio Anastasia. Isso explica a eleição, a quantidade de votos dele para o Senado. Confirma-se a sua ida para a assessoria em Machado do nosso programa Pautando? Confirma-se. Confirma? Eu estava assistindo. É mesmo? Bacana, Uma né? defesa que eu fiz aqui Do nada, né? industrial. Foi um comentário Do nada, né? que mostra como a gente Tá antenado com as coisas que acontecem, né, João? acontecem. No sul Foi de um Minas, né? comentário despretensioso. Despretensioso. Né, Bacana. imaginar Quero isso. parabenizar o prefeito Gilbert, que ele deve assistir hoje aí. Não sei se está ao vivo assistindo, mas vai ter a oportunidade de assistir. Agradecer Tá na prefeitura me mandando por mensagem. levar o nosso amigo Rodrigo. É um cara capacitadíssimo. Tem aí uma oportunidade de estar à frente dessa belíssima cidade de Machado. Quantos mil habitantes tem Machado hoje? Aproximadamente 40 mil. 40 mil O habitantes. Rodrigo, em outro detalhe, né? O Rodrigo assumiu o cargo não é porque se trocou o titular, é que foi por falecimento. Falecimento então teve da- mais Houve um falecimento, uma fatalidade, né? Então, assim, mais um detalhe, ou seja, não foi nada pensado, Nada, né? Foi simplesmente comentários que a gente faz aqui de todos os assuntos. Mais alguma coisa? Não, acho que a gente já encerrou, né? Mais alguma coisa? Não, Rodrigo? encerramos. São 21 horas e 19 minutos. Estamos chegando aqui ao final do nosso Pautando, a versão online da coluna de bastidores. Convido a você, na próxima quinta-feira, estar conosco aqui às 8 horas, para que a gente consiga falar um pouco do dia a dia da política local e trazendo aí as pautas positivas, as repercussões negativas. E esperamos que amanhã, né, João, o Rodrigo, igual você colocou, que não aconteça nada, porque sexta-feira é o dia D de tudo que acontece. É o dia D na prefeitura. Né, João? É, Esperamos verdade. que nada venha acontecer amanhã, que o próprio prefeito possa ter um final de semana aí bastante profícuo, que ele possa descansar, porque passar o final de semana com cabeça quente não é fácil. Um grande abraço ao nosso amigo Isidoro, que está lá no repouso da sua residência. Muito obrigado ao Bruno, ao Antônio Donizete, que estão aqui na técnica central. E a gente fica muito feliz. Quinta-feira, às 8 horas da noite, estaremos aqui ao vivo novamente com o Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Pode fazer gospel? Fazia lá, mas muito ruim. Você deu um up lá na administração dele, lá no tempo.